Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa segunda aula de informática básica e nessa aula nós vamos dar continuidade à parte da história da computação que trata da substituição das partes mecânicas dos primeiros computadores por partes elétricas. Aqui nessa aula nós vamos ver a história que compreende da parte de 1930 até 1960. Um evento histórico muito importante que está estritamente ligado à computação foi a Primeira e a Segunda Grande Guerra, que compreendeu entre 1914 até 1945. Durante esse período das grandes guerras mundiais, é que a computação teve um grande desenvolvimento. Por quê? Os equipamentos eles eram utilizados, eles foram pensados para calcular trajetórias balísticas, decifrar mensagens. Então, nesse período da Primeira e Segunda, somente na Segunda Grande Guerra, era que houve um avanço da computação até os computadores que nós temos hoje. Em 1930, houve a primeira tentativa de substituir as partes mecânicas dos computadores por partes elétricas. Lembrem, na aula anterior, que a gente viu que os computadores eram feitos basicamente por partes mecânicas. Ele fazia os cálculos, mas só por parte mecânica. Essa substituição ela se deu por meio de um dispositivo elétrico chamado relé. O relé é um interruptor eletromecânico. Quando acionado uma determinada carga aqui, ele abre ou fecha, passando numa corrente. Funciona como se fosse um interruptor de luz. A desvantagem desse dispositivo é que ele tinha um custo muito alto, o tamanho físico também era grande e tinha um baixo desempenho. Duas pessoas bem importantes na história da computação foram o Alan Turing e John von Neumann. Eles foram fundamentais na ideia do que a gente tem do computador moderno, já em 1937. Alan Turing ele propôs as suas ideias, que deram base aos computadores hoje, considerado o pai da computação, enquanto John von Neumann ele pensou na máquina de calcular da forma que ele, além dos cálculos matemáticos, também tivesse processamento lógico de informação. Em 1940, o Alan Turing e a sua equipe ele desenvolveu o primeiro computador operacional para o serviço de inteligência britânico, também a serviço dos aliados na Segunda Guerra Mundial, chamado Ralph Hobson. Esse computador ele era composto por relés, ele está aqui na foto aqui do lado, um computador grande, e ele era capaz de decifrar as mensagens alemãs durante a Segunda Guerra Mundial, cifradas pela máquina Enigma. Então a Alemanha, que era inimiga aqui da Inglaterra, ela, para mandar as mensagens de um local para o outro durante o combate, ela cifrava. Então essa máquina ela teve um papel fundamental na vitória dos aliados, decifrando esses códigos alemães. Eu coloco como sugestão de filme O Jogo da Imitação. É um filme que vocês vão poder acompanhar essa evolução da máquina, assim também com um pouco da história do Alan Turing. Em seguida, a gente teve um outro marco, que foi a era da eletrônica, por meio da invenção de um outro dispositivo chamado válvula. Essa válvula substituiu os relés e com isso veio a criação da primeira geração dos computadores. Em 1943, os ingleses substituíram o Ralph Hobson, que era aquela máquina do slide anterior, pelo Colossus. A partir das válvulas surgiram também rádio, televisão e os computadores. Então foi uma das grandes invenções também nessa época. Só para vocês terem ideia do Colosso, o tamanho dessa máquina, ela foi desenvolvida com a tecnologia de válvulas, aqueles dispositivos que pareciam uma lâmpada, processava cerca de 5.000 caracteres por segundo, era capaz de quebrar o código da segunda geração da máquina Enigma, que era a máquina usada pelos alemães para cifrar os códigos durante a guerra.
Os ingleses utilizaram 10 dessas máquinas para encontrar os submarinos alemães, porque os alemães mandavam suas localizações cifradas, né? Isso foi estratégico, foi fundamental para os ingleses vencerem, os aliados vencerem a guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial. Em 1944, a gente tem a criação do Mark I, que foi o primeiro computador eletromecânico construído. Ele possuía 18 metros de comprimento, 2 metros de largura e pesava 70 toneladas. Aqui no lado eu tenho uma imagem, né, vocês podem perceber que é o tamanho de uma sala. Ele foi construído por 7 milhões de peças móveis, a sua fiação alcançava 800 quilômetros, e com a chegada dos computadores eletrônicos, o Mark I foi logo substituído. Em 1945, né, o von Neumann, que a gente citou lá no início, ele sugeriu algumas coisas dentro da computação, da informática, que foi fundamental, foi a base filosófica do que a gente tem até hoje, inclusive. Ele sugeriu o uso do sistema binário, sistema de zeros e um dentro dos computadores, porque as máquinas utilizavam a representação decimal, e também ele indicou que as instruções, ou seja, aqueles códigos que a gente coloca no algoritmo, e os dados, eles devem ser compilados e armazenados internamente no computador. Alguns eles utilizavam essa informação por fora e dentro de uma sequência correta de utilização, seguindo aquele padrão de algoritmo que a gente usa para programar até nos computadores modernos. Aqui no lado eu tenho um exemplo da chamada arquitetura de von Neumann. Na arquitetura de von Neumann, a gente tem alguns elementos básicos, que é a memória, que a gente conhece como a memória RAM. Eu tenho uma unidade central de processamento, onde fica a CPU, e eu tenho dispositivos de entrada e de saída. Percebam que existe uma comunicação da memória com a unidade central de processamento. Na arquitetura que von Neumann propôs, as instruções, os algoritmos, né, os códigos, as instruções para o funcionamento da máquina, elas são armazenadas na memória juntamente com os dados e dentro de uma sequência lógica. Esses dados eles são transportados para a unidade central de processamento, onde a unidade de controle faz esse controle de pegar os dados e utilizar na unidade lógica e aritmética, onde é feito o cálculo e a parte também lógica. Então aqui na nossa CPU a gente tem essa comunicação de ida e volta com a memória. E, lógico, tem que existir dispositivos de entrada, onde eu coloco as instruções, os dados, e também eu tenho os dispositivos de saída. Então essa arquitetura de von Neumann é adotada até hoje nos computadores. Um outro evento interessante foi um relato da oficial naval em matemática, Grace Murray Hope, e ela percebeu a presença de um mau funcionamento das máquinas por conta de um inseto, não um bug, né, em inglês, que significa inseto. Então ela relatou isso, colocou a imagem do inseto dentro do relatório, e esse termo é utilizado até hoje para se referir a algum tipo de erro de computador. Então quando a gente fala que está bugado, houve um bug, é por conta desse evento que houve em 1945. Isso ocorria porque as válvulas, elas pareciam lâmpadas, né? Então ela gerava muito calor e atraía alguns insetos, né? Isso podia acabar parando a máquina. Em 46 foi criado o primeiro computador eletrônico. Ele era composto por 17.500 válvulas, aproximadamente, 1.500 relés. Aqui tem uma imagem aqui do lado também do ENIAC. Possuía 30 toneladas de peso, era 2 vezes maior que seu antecessor, o Mark I, e chegava a realizar 5.000 operações por segundo. Realizava a soma de 0,2 milissegundos e multiplicação em 5 milissegundos, com um número de 10 dígitos. Para vocês terem uma ideia, desde a sua construção até 1952, ele queimou mais de 19.000 válvulas. Então esses computadores, além de ser de grande porte,
ele tinha um custo muito alto para se manter, né, devido à tecnologia que se tinha nessa época. Então, ainda, por mais que fosse eletrônico, ainda era algo bem precário. Já em 48, nós temos aqui o UNIVAC, o primeiro computador comercial. Percebam que até 45, né, os fins dos computadores eram apenas fins militares, eram utilizados da guerra. Depois do término da Segunda Guerra Mundial, os computadores foram pensados inicialmente para o meio comercial. Esse computador ele executava 1905 operações por segundo e o seu preço chegou a $1 milhão. Ele recebia instruções de uma fita magnética, como fosse um VHF. Em 1953, nós temos a criação do transistor. Esse é um dispositivo semicondutor que funciona como uma chave, assim como a válvula e o relé. Ele foi desenvolvido pelo Bell Laboratories e passou a ser um componente básico na construção dos computadores. A vantagem dele em relação aos outros dispositivos, aquelas outras ideias de chaveamento, é que ele tinha um aquecimento mínimo, pequeno consumo de energia e era mais confiável e veloz do que as válvulas. Aqui eu tenho uma figura do primeiro transistor, né, criado nessa época, e aqui a gente já tem uma evolução dos transistores mais modernos, né, que tem um tamanho bem menor. Em 56, o MIT testou a entrada de dados por meio de teclados, como a gente tem hoje. Já em 57, já foi a descoberta de uma nova linguagem de programação, o Fortran, que permitia que os computadores executassem tarefas repetidas a partir de um conjunto de instruções. Aqui é a nossa primeira ideia, né, de linguagem de programação. Existe alguma semelhança com a linguagem que vocês estão vendo nas outras disciplinas, como a linguagem C, por exemplo, mas é um pouquinho diferente, né? Em 58, teve a ideia do chamado circuito integrado, que era o quê? Nessa época foi pensado em colocar 5 componentes em uma peça de germânico com meia polegada de comprimento e fino como um palito de dente. É a ideia de colocar vários componentes dentro de uma placa só. Aqui tem um exemplo do primeiro circuito, primeiro CI, e aqui é um CI mais moderno. Uma outra parte da história compreende de 1960 até a atualidade. Aqui a gente vai ter o surgimento das primeiras grandes empresas que a gente tem na computação, que é a Apple, pelo Steve Jobs, e a Microsoft pelo Bill Gates. Eu indico esse filme Piratas da Informática, onde vocês vão ver também o Vale do Silício, onde a região cresceu diversas empresas milionárias, bilionárias também, da tecnologia. Bom, pessoal, nossa aula termina por aqui e a aula seguinte vai ser a classificação dos sistemas computacionais.